Olá, nesse vídeo nós iremos apresentar nosso projeto final sobre biovidro. Nosso grupo é composto pelo Abraão, pela Brenda, por mim e pelo Gustavo. Relembrando ali que os biomateriais são substâncias ou um conjunto de substâncias que podem ter origem sintético-natural, que vão ter algum tipo de biofuncionalidade no corpo, seja ali para substituir tecidos, órgãos, funções corporais. E ao longo do avanço da humanidade, a gente percebe também o avanço dos biomateriais, pensando em aplicações quanto a funções, quanto ao aumento da qualidade de vida, aumento da expectativa de vida, ou até mesmo estética. Então, no primeiro caso, nessa primeira imagem, a gente tem a prótese mais antiga do mundo, que é uma prótese de dedão, e ao lado a gente também tem uma aplicação mais moderna, que é a formação de uma aorta feita com um material sintético. Então, o nosso biovidro ele tem que ser biocompatível e biofuncional. Então, ele tem que ter características mecânicas e físicas necessárias para a sua aplicação. E ele não pode gerar nenhum tipo de reação adversa e tem que resistir ao nosso sistema biológico, sem perder a sua função, né? Então, o comportamento biológico que mais nos interessa é a bioatividade. E a bioatividade é descrita por Hent como um material que retorna uma resposta específica na sua interface, resultando na formação de uma ligação entre os tecidos e o material. Então, Hent apresentou após estudos uma nova classe de materiais cerâmicos que, na presença de fluidos corpóreos, formava ali uma camada de hidroxapatita. Essa camada de hidroxapatita ela pode ser descrita por 5 etapas. Na primeira, a gente tem a troca de íons ali da solução com o material, então existe a troca de Na+, e H+. Na etapa 2, a gente tem a perda de sílica e a formação de selenóis na camada do vidro. Na terceira etapa, essa camada de SiO2 na superfície vai condensar e polimerizar. No estágio 4, a gente vai ter a migração de íons, que vão ali integrar a camada da superfície do vidro, formando um filme amorfo. E essa camada amorfa ela vai sofrer incorporação de OH- e íons carbonatos, que vão cristalizar e formar essa camada mista de hidroxapatita, que a gente percebe na bioatividade. O biovidro ele foi desenvolvido então por Hent, instigado pela Guerra do Vietnã, porque muitos dos militares voltavam com membros amputados por conta de fraturas ósseas. Então ele pensou em desenvolver um material que pudesse ali fazer essa ligação entre o material e o osso para conseguir tratar essa problemática, né? Então ele pensou em diversas misturas, né, composições de sílica, fosfato, óxido de cálcio e sódio, sendo o Bioglass que ele patenteou pertencente a esse sistema. Então, de acordo com esse diagrama, né, que a gente mostra aqui, a região A é referente aos vidros bioativos, a região B é referente aos vidros inertes e a região C são os bioreabsorvíveis, que eles não vão ter ligações com os tecidos, mas vão ter alta reatividade. E na região E, né, onde que a gente encontra ali a composição do Bioglass 45S5. E na região S, a gente também percebe uma composição de vidro que pode ter ligação também com o tecido conjuntivo. Nessa patenteação do Bioglass, né, também foi a primeira composição comercial, né, dos vidros bioativos e também a mais popular, sendo que a gente tem o Novamin como um produto, né, utilizado ali para tratar questões dentárias, que é fabricado pela GlaxoSmithKline. E o primeiro dispositivo, né, feito com o Bioglass foi a prótese de reconstrução circular, que foi comercializado nos Estados Unidos para tratar a perda auditiva condutiva, substituindo então os ossos do ouvido médio. Agora a gente vai apresentar ensaios e também outras aplicações dos biovidros. A existência de diversos sistemas de biovidro faz com que seja necessário um processo de caracterização a fim de identificar os melhores usos para cada tipo de biovidro. Dentre os métodos de caracterização, cabe citar a fluorescência de raios-x, a calorimetria exploratória de varredura e, além desses métodos, também é importante a gente estar ressaltando experimentos que demonstram a eficiência e eficácia de cada biovidro. A fluorescência de raio-x é uma técnica que permite, através da incidência de raio-x, identificar com precisão a composição de uma amostra. Podendo ver aqui no exemplo,
foto, é a, um elétron sendo ejetado por uma incidência de raio-x. E na imagem B e C a gente consegue ver os elétrons realizando um preenchimento das vacâncias geradas. E esse salto entre as camadas, a diferença de energia resultante acaba gerando este fóton de fluorescência, né? Essa marca de energia é uma marca característica de cada elemento. Então, a partir desses raios de fluorescência, a gente consegue estar verificando a composição dessa amostra. Esse é um método muito simples, ele é um método que tem uma eficácia boa e ele não é destrutivo, então você não acaba perdendo as amostras que você usa. Por isso que ele é muito usado. A calorimetria, ela é importante para estar analisando as propriedades químicas e físicas de uma amostra. No gráfico aqui a gente pode estar visualizando uma amostra do sistema SO2CaO-Na2O-P2O5. Aqui a gente consegue estar visualizando que nessa região de 570 graus até 650 graus mais ou menos, acontece uma reação endotérmica que indica a decomposição dos reagentes. E aqui, numa faixa de mais ou menos 1050 a 1150 graus, uma reação exotérmica, que a gente consegue estar visualizando que isso aqui indica a formação da cristalização dessa amostra, né? Que esse processo de calorimetria ajuda a gente a identificar, né? A temperatura que os compostos se decompõem, a cristalização desse material conforme ela é realizada e a capacidade de absorção de calor. Para estar fazendo a demonstração do funcionamento desse material, desse biovidro, um experimento realizado submergiu amostras de um certo biovidro num meio simulado do meio fisiológico. Aqui pelo gráfico a gente consegue estar verificando a perda de massa ao longo do tempo dessa amostra. Como pode ser visualizado, no início houve uma grande perda, ou seja, a amostra ela se dissolveu no meio, porém, com o passar do tempo, a amostra foi diminuindo essa variação de massa, ou seja, ela foi estabilizada naquele meio e também começou a acontecer uma produção de hidroxiapatita, que é a principal intuito aí do biovidro, né? Começando a sessão de discussões, os biovidros eles têm diversos usos desde a invenção na década de 60 por Larry Hench, principalmente para regeneração óssea, muito útil em reparações de lesões e procedimentos dentários, mas também é muito utilizado para doenças degenerativas, como bactericida, para angiogênese, para regeneração de tecidos, entre outros usos que estão sendo estudados e também são aplicados no dia a dia. Nessa sessão eu vou apresentar alguns dos principais usos dos biovidros, começando pela ação antibactérias. O biovidro 45S5, que é o que é demonstrado nessa imagem à direita, exibe uma forte ação bactericida, sendo que as partículas dos detritos do biovidro atingem a parede celular da bactéria, patogênica, desnaturando elas e reduzindo a concentração de bactérias. A alteração do pH no ambiente aquoso também causa uma redução das bactérias. A redução de pH causada pela adição de bioglass
também causa efeitos danosos às bactérias. In vitro, em estudos in vitro, a redução da concentração de bactérias chegou a 98%. O biovidro também é amplamente utilizado, talvez essa seja a principal utilização do biovidro, para a regeneração óssea. Classicamente, ele é utilizado em... Classicamente, a regeneração óssea, quando há alguma lesão, alguma necessidade de uso de regeneração óssea, de- é utilizado enxertos ósseos autógenos ou de cadáveres, que são retirados do próprio indivíduo ou de doação de cadáveres, que são alguns materiais que trazem riscos para a saúde do indivíduo, relacionado a doenças que podem vir do doador ou uma possibilidade de rejeição. Existe também o limite físico da quantidade de material disponível para enxerto. Não é possível tirar uma grande quantidade de material ósseo para enxerto do próprio indivíduo. Existe uma limitação da quantidade disponível desse material para ser feita uma regeneração óssea, uma reconstituição óssea. A utilização do bioglass nesse processo como um scaffold é possibilitada, além de possibilitar uma maior quantidade, porque o bioglass ele é sintetizado, ele não é algo natural que vai ter que ser retirado de um indivíduo, reduz drasticamente a possibilidade de rejeição, já que não é um tecido vivo sendo adicionado ao meio biológico. E também a utilização do bioglass possibilita um maior controle da estrutura que vai ser construída. Se for necessário uma reconstituição de um tecido ósseo, como é feito com ossos do ouvido, pequenos ossos do corpo, pequenas reparações. O bioglass ele também é muito utilizado no procedimento de fusão espinhal. Esse procedimento consiste em unir duas ou mais vértebras, utilizando um enxerto ósseo entre as vértebras, como é demonstrado na imagem. É acrescido um enxerto ósseo entre as vértebras e as vértebras se fundem. E também é utilizado umas hastes de material metálico, parafusos e placas ou hastes mesmo, que unem e estabilizam as vértebras, a junção das vértebras, enquanto o material ósseo é sintetizado. Nesse processo, o biovidro é utilizado entre as vértebras para promover como scaffold para promoção da sintetização de material ósseo, como também na fixação dos parafusos do material metálico que estabilizará a junção, a fusão das vértebras. Em tratamentos de odontologia, o bioglass também é amplamente utilizado. Os principais procedimentos que envolvem o bioglass
estão relacionados à adesão dentária, ao tratamento de hipersensibilidade, a materiais restaurativos, a capeamento pulpar e tratamento de canal e a regeneração óssea e implantes dentários. Na adesão dentária, o Bioglass possibilita a adesão de próteses dentárias ao dente natural. Muitas vezes resinas ortodônticas utilizam o Bioglass na sua composição. A aplicação de vidro cerâmico bioativo, biosilicato, nesse caso um produto comercial biosilicato, em reação com o meio biológico, resulta em hidroxiapatita, promovendo um efeito colante muito forte entre a resina para fazer restaurações de dentes, no reparo de cáries, no reparo de dentes quebrados, reparações dentárias. No tratamento de hipersensibilidade, é aplicado uma camada de hidroxiapatita, uma camada de Bioglass no dente, a fim de fechar algumas algumas algum vácuo, alguma parte do dente que seja exposta, a dentina exposta. A hipersensibilidade nos dentes, ela é causada por estímulo químico ou tátil ou térmico nos dentes causado pela exposição da dentina, devido à erosão, atrito, abrasão ou retração da gengiva, ou doença periodontal. Algumas formulações, incluindo vidros bioativos, podem ser usadas para obter alívio dessa condição ao promover a deposição de colágeno e hidroxiapatita nas microrregiões expostas que causam sensibilidade. Como materiais restaurativos, o Bioglass é utilizado para emular as propriedades do dente e da aparência. São utilizados em cimentos compostos de vidros bioativos, que somente apresentam mais regeneração do tecido dentário, como também promovem uma ação bactericida, evitando a proliferação de cáries na região tratada. Para o tratamento de capeamento pulpar e tratamento de canal, os vidros bioativos são utilizados para direcionar o capeamento pulpar, estimulando a formação da dentina densa com uma resposta inflamatória muito baixa. Na regeneração óssea, os defeitos ósseos eles podem ser causados por trauma, desordens congênitas ou de desenvolvimento, deformidades, câncer ou sequelas de uma cirurgia. Os materiais sintéticos usados na regeneração óssea, que incluem vidros bioativos, combinam a regeneração sem carregar nenhum risco de reação imune adversa. Relacionados a implante dentário, esse tipo de implante é composto com dispositivos que são inseridos no suporte alveolar do osso, devolvendo a função e aparência de um dente natural. Para atingir a retenção adequada, é preciso que haja osseointegração. E é aí que entram os vidros bioativos.
que são utilizados para promover essa osseointegração entre o implante de titânio e o osso, promovendo também uma ação antibacteriana que reduz o tempo total de tratamento em relação a outros métodos. Essa imagem ela exemplifica alguns dos usos, principalmente o uso em implantes dentários, onde um parafuso o osso é reparado utilizando bioglass, onde é removido o dente, é inserido o bioglass, o osso é reconstituído, é aberto novamente, inserido o parafuso, juntamente com o bioglass que irá promover uma junção melhor entre uma osseointegração entre o parafuso e o dente, e só então é colocada a coroa do dente sobre a estrutura toda óssea integrada. Os biovidros também podem ser utilizados na regeneração de tecidos, tanto em cicatrizações internas como externas. Em combinação com biopolímeros, alguns vidros bioativos disponíveis no mercado apresentam propriedades cicatrizantes, auxiliando na recomposição de tecidos e podendo ajudar no controle de hemorragias comuns em tratamentos de transplantes e ostomia, por exemplo, que são procedimentos complexos que envolvem difícil cicatrização interna e externa. Adicionando microesferas de biovidro ao sangue, o sangue apresenta uma maior taxa de coagulação por conta do aumento da disponibilidade de íons Ca2+, íons de cálcio no meio. O enriquecimento desse biovidro com outros materiais, como a prata, apresenta resultados ainda melhores in vitro, adicionando ainda uma maior capacidade antibacteriana. Nessa imagem, à direita, é possível observar a evolução com diversos tipos de biovidros comerciais, diversas composições comerciais de biovidro, juntamente com um grupo de controle. É possível observar que no biovidro SGB 58S e no 45S são exibidas uma melhora considerável, uma aceleração considerável na regeneração do tecido, sendo que em relação ao grupo de controle. A gente viu, então, o amplo uso do biovidro na medicina. Então, a gente vê como ele tem que ter uma caracterização correta dependendo do uso que ele vai ser destinado, para averiguar corretamente a biocompatibilidade com aquilo que a gente vai usar. Porque a gente tem que ter o desenvolvimento da hidroxiapatita corretamente para que ele tenha uma boa adesão com o tecido ósseo e assim a gente vê, então, em muitos reparos ósseos sendo usado o biovidro, principalmente no meio odontológico, que é mais usual, mais comum a gente ver, mas também como tratamento de osteoporose e de outras doenças, auxiliando bastante nesse sentido. Auxiliando também na sustentabilidade de algumas cirurgias, como sustentabilidade nas fusões espinhais com os parafusos,
e que pode ser também usado muito nesse tratamento de escoliose e outras doenças que envolvam a coluna ou qualquer tecido ósseo, qualquer parte do osso, né? Na regeneração desse também. Aqui, então, em perspectivas futuras, a gente já vê muito na odontologia e também no tratamento de algumas doenças, mas a gente também pode ver as suas aplicações no meio muito maior e indo muito além. Aqui a gente fala um pouco mais sobre um estudo feito pelo Rogério Furlan, na Universidade de Araraquara. Ele é estudante de biotecnologia e fez um trabalho de doutorado voltado para enxerto ósseo e implantes dentários. Então, ao invés da gente trabalhar com com enxertos do próprio paciente, que é algo mais invasivo, que submete o paciente a mais de um incômodo, mais de uma invasão, ou também substitui aqueles enxertos de outra origem, como animal, que pode ter uma rejeição maior no organismo. A gente pode usar o biovidro, e esse é o estudo dele voltado para isso, mostrando como se pode utilizar o biovidro em enxertos dentários. Então, quando a pessoa não tem ali o osso para fazer o implante, colocar um enxerto de biovidro, além disso, sendo muito mais economicamente viável, por ser um tratamento, um desenvolvimento mais simples e mais barato, e também não tem esse incômodo no paciente de ter mais de uma cirurgia, digamos assim. Então, além disso, a gente pode ver como enxerto dentário, mas também a gente pode pensar isso no futuro como algo maior, porque tem muito a ser desenvolvido ainda para o uso do biovidro, por ter uma ótima aderência ao osso, então a gente pode usar ele bastante, e quem sabe no futuro a gente vê ele muito mais nas cirurgias, não como coadjuvante, mas como algo principal a ser utilizado em qualquer operação que envolva os ossos, por ter uma ótima biocompatibilidade com o osso, né? Como a gente já viu. Então, na medicina, esperamos ver futuramente muito mais como ator principal e não como apenas um aparato ali de auxílio, mas a gente pode desenvolver bastante o biovidro. E aqui, então, a gente deixa nosso agradecimento pela atenção e também algumas referências do nosso trabalho. É isso, muito obrigada.